Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Queridos, estamos aí iniciando um novo ano. Estamos no segundo domingo do ano de 2019, e o ano novo ele tem um poder mágico, digamos assim, de encher o nosso coração de esperança, de expectativas. Trazemos aí sonhos, projetos, planos que desejamos realizar, que desejamos serem realizados ao longo deste ano. E nesse texto do profeta Isaías, o profeta nos fala da chegada de um ano especial. Ele vai dizer aí no versículo de número 2, que o Senhor vai trazer o ano aceitável. O ano aceitável. Essa expressão ano aceitável, ela pode ser traduzida como o ano da bondade do Senhor, o ano da graça do Senhor, o ano onde o Senhor será favorável. Imagine, então, o profeta trazendo esta mensagem: este ano será o ano da bondade de Deus para a sua vida. Eu não sei como foi o seu 2018. Provável que você espere que 2019 seja melhor. É uma coisa natural. A situação do povo de Israel, para quem Isaías anunciou esta palavra, era uma situação crítica, de modo que eles não tinham opção. O presente era trágico, o passado pior ainda. Era ou olhar para o futuro ou olhar para o futuro. Não havia solução. De modo que a realidade do povo era de lamentação, tristeza, angústia. E nesse contexto, onde o povo olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma esperança de mudança, não vê nas suas condições, no que eles têm à disposição, nenhuma solução, o profeta fala de alguém sobre quem está o Espírito de Deus. E esse alguém sobre quem está o Espírito de Deus trará a chegada de um novo tempo, de um novo ano, o ano da bondade do Senhor. Talvez você começou o ano um pouco desanimado, problemas, dificuldades. Você olha para aquilo que você tem nas suas mãos, você olha para as suas condições, vê o tamanho dos desafios que estão pela sua frente e você não vê solução. A palavra de Deus diz o seguinte: olhe menos para você, olhe para um outro. O desafio do Senhor para as nossas vidas nessa manhã é a gente olhar menos para nós mesmos e olhar para outro. Que outro é esse? Esse é aquele sobre quem Deus colocou o seu Espírito.
Agora, esse trará um ano novo. Que ano é esse? Seria 2019? Será 2020? Que ano será esse ano da bondade do Senhor? Observe você que esse mesmo texto, que a gente acabou de ler aqui, Isaías 61, de 1 a 3, ele foi lido por Jesus. Um dia Jesus pregou este mesmo texto. O Evangelho de Lucas vai narrar essa passagem. Jesus, ele entra numa sinagoga, num local de culto dos judeus, iniciando o seu ministério. Ele abre essa passagem, lê essa passagem, e ele faz uma pregação muito simples, mas avassaladora. Ele diz: hoje essa profecia começou a se cumprir. Eu sou esse de quem o profeta está falando. Significa, queridos, que devemos ler estes versículos e entender que o profeta não está falando de si mesmo. O profeta está narrando a pessoa e a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. É Jesus, é o ministério dele, é a morte dele na cruz, é a ressurreição dele, que traz para a gente, que nos proporciona, que nos possibilita o ano da bondade de Deus, o ano da graça de Deus, a chegada de um novo tempo, de uma nova realidade. Significa, querido, então, que esse ano já começou, esse tempo já começou. Só que ele não começou no dia 1º de janeiro de 2019, ele começou 2000 anos atrás. Ele começou quando Maria concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Ele começou quando Cristo foi crucificado. O novo tempo de Deus para as nossas vidas começou quando a cruz ficou vazia, quando Jesus ressuscitou dos mortos e foi exaltado. O ano novo de Deus para você começou em Jesus. Talvez uma palavra que resuma a nossa expectativa em relação ao ano novo seja mudança. Mudança, não é verdade? A gente se compromete com algumas mudanças, ou então espera mudanças. Aquela coisa, vou mudar meu comportamento, vou entrar na academia, vou fazer dieta, vou fazer um novo curso, enfim. A gente pensa em mudanças na nossa vida profissional, familiar, espiritual. Quando Isaías pregou esse texto, aquele povo, as pessoas que ouviram essa mensagem, ansiavam de mudanças, ansiavam por mudanças. Isaías fala de mudanças, veja aí, ele fala de um tempo no qual boas novas seriam anunciadas aos quebrantados, os quebrantados de coração seriam curados, os cativos libertos, os tristes consolados, um tempo onde o choro será substituído pela alegria, as cinzas do luto trocadas por roupas de festa, a angústia substituída por celebração e louvor. Esse é o tempo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças. Veja aí logo no versículo 1, vai dizer o seguinte: o Senhor enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aliás, pregar boas novas aos quebrantados. Queria começar falando dessa expressão, pregar boas novas aos quebrantados. Algumas Bíblias já vão trazer essa expressão dizendo boas novas aos pobres. Se você for ler lá em Lucas 4, é assim que Jesus interpreta esse texto. É o tempo da bondade de Deus, é o tempo onde boas novas são anunciadas aos pobres. E eu queria destacar essas duas expressões, boas novas e pobres. O que elas significam? Em primeiro lugar, o tempo da graça de Deus é um tempo de boas notícias, de boas novas. Ora, estas boas novas são o próprio Evangelho.
Proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é falar de boas notícias. Na verdade, o Evangelho é a própria boa notícia. O Evangelho é a notícia do que Deus nos fez por nós através de Jesus Cristo. É a notícia do que você não podia fazer, do que o mundo não te oferece, do que não está ao seu alcance, mas Deus fez por você, em Cristo, através dele. A salvação que a gente precisa está disponível através da fé no Filho de Deus. Quando Isaías pregou essa mensagem, queridos, o povo estava extremamente carente de boas notícias. Por todo lado havia desolação. 2.500 anos depois, o nosso mundo continua sendo um lugar especializado em más notícias. Em qualquer jornal, qualquer informativo que você pegar, seja de papel, seja no rádio, na televisão, na internet, a cada 10 notícias, 9 são alguma coisa muito ruim. Mortes, violência, 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 sofrimento, destruição, guerras, mentira, impunidade, destruição. E mesmo aqueles conteúdos que são voltados para a nossa diversão, nós encontramos o pior do ser humano. Encontramos a futilidade, a vaidade, a violência, a pornografia, o consumismo. Há trevas por todos os lados. E não podemos ser espiritualmente ingênuos. O mundo que vivemos está debaixo de uma ação espiritual maligna. É o que vai dizer o apóstolo Paulo lá em Efésios. Isso não tem a ver, queridos, apenas com pessoas que ficam endemoniadas na televisão. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com política, isso tem a ver com mídia, isso tem a ver com ciência, isso tem a ver com sociedade. A estratégia do inimigo é quanto pior, melhor. Por quê? Quanto mais formos bombardeados com mais notícias, melhor para ele, para que afinal toda e qualquer esperança no seu coração seja sufocada. E aí você é convencido de que a dor, o sofrimento, a angústia, a violência, o medo são a regra da vida. Quantas pessoas por aí encontramos assim? Gente que acha que não há nesta vida uma possibilidade de viver sem trevas. Que o melhor é você se conformar ao mal. O diabo quer te convencer que esta vida é um inferno e não existe céu. E enquanto isso, ele trabalha para que a sua vida continue sendo pior. A mensagem de Isaías, ela vai em outra direção. A mensagem do profeta vai mostrar que Deus Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo, e Ele nos traz boas notícias. Jesus é a própria boa notícia de Deus para a humanidade. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Querido, então, este mundo não é mais um lugar apenas de trevas. A luz brilhou. Este mundo é um lugar de luz também. Por quê? Porque a luz do Evangelho brilhou nele. As trevas continuam existindo, mas veja o que João afirma: elas não prevalecem contra a luz. A luz é mais forte do que elas. Essa luz não é algum tipo de energia espiritual. Essa luz é o próprio Cristo, o Filho de Deus, morto na cruz, ressurreto. Só que o departamento de propaganda do inferno é muito eficiente. Então, a gente tem contato com muito mais notícias do que com as boas notícias do que Deus está fazendo. Veja as conversas.
a gente vai parar para conversar com alguém, faz uma reflexão aí. Quando você para conversar com alguém, você conversa mais de coisas ruins que estão acontecendo na vida das pessoas, no mundo, na sociedade, ou você conversa das coisas boas que Deus está fazendo na sua vida, na vida de outras pessoas, na vida da igreja? Falamos mais do pior. E aí a gente vive uma realidade onde a gente inicia o dia, vai do início da manhã até o fim da noite, reclamando de tudo, amargurado, porque afinal é mais fácil reclamar do calor do que agradecer pelo sol. É mais fácil reclamar do trânsito do que agradecer pelo carro. É mais fácil a gente reclamar da família do que agradecer as pessoas que estão ali todo dia nos aturando as nossas chatices. São as trevas da insatisfação. E veja você, se você, querido, só enxerga as trevas, você precisa olhar para Jesus, olhar menos para o mundo, olhar mais para Jesus, olhar mais para a graça de Deus. E aí você vai conseguir perceber o seguinte: existe neste mundo, nesta realidade, graça de Deus, a beleza da glória de Deus. Existe amor na vida, porque existe um Deus de amor que se revelou neste mundo, um Deus de amor que nos ama como somos, apesar do que somos. Existe beleza na vida porque há um Deus perfeito que criou todas as coisas. Existe esperança porque o nosso Cristo venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inimigo. Existe igreja, existe culto, existe palavra de Deus, existem milagres, existem conversões, existem pessoas que estão sendo transformadas pelo Evangelho, gente que está vivendo a alegria de servir ao Senhor, famílias que estão sendo reconciliadas. Isso está acontecendo aqui, agora e ao redor do mundo, e isso é motivo de encher o nosso coração de alegria. Mas nada disso é manchete no jornal. Veja, não quer dizer que a gente vai desconectar do mundo, né? Ninguém está pregando aqui para você fazer lá uma cabaninha lá no Everest. A questão é uma questão de proporção. A sua alma tem se alimentado mais das boas notícias do que Deus faz, fez, está fazendo, ou das más notícias do sofrimento humano causado pelo inimigo? O que preenche o seu coração, o que preenche o seu interior. Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração é alimentado com o mal, consequência você já sabe. Você pode perguntar assim: poxa pastor, então se eu olhar para Jesus eu só vou ver coisas boas? De forma alguma. Veja como Jesus lidou com isso. Jesus andou nesse mundo, e andando nesse mundo ele viu o pecado de uma forma muito mais séria e clara que cada um de nós. Ele viu o pecado nas suas diferentes manifestações. Jesus levava a sério a ação maligna. Jesus se importava, se angustiava com o sofrimento humano. Mas Jesus via também a graça de Deus. No meio de tudo aquilo, Jesus percebia a presença de Deus. Querido, é algo escandaloso, quando as pessoas estão sofrendo ao nosso redor e a sua única palavra é: a vida é assim mesmo, não tem jeito não, o negócio é aceitar. Irmão, isso não é evangelho. Ser cristão, ser igreja, não é ensinar as pessoas a se conformarem a este mundo.
Jesus é a nossa esperança, existe luz, existe possibilidade de mudança, existe um Deus bom que intervém e traz salvação. Precisamos mostrar, crer e mostrar que Deus está presente neste mundo, nesta vida. Eu preciso me incomodar com tudo aquilo que distorce a vontade de Deus, lutar contra as trevas, promover a luz. Isso é ser igreja. Igreja precisa ser um farol de esperança para os que estão nas trevas. A nossa missão como igreja é mostrar para as pessoas que existe um lugar, veja bem, um lugar em que as cinzas do luto são trocadas pelas vestes de alegria. Existe um lugar onde os tristes podem ser consolados. Existe um lugar onde os quebrantados de coração, os angustiados de espírito são curados. Existe um lugar, e esse lugar é aos pés de Jesus. Precisamos mostrar para as pessoas que existe esse lugar. É mostrar para as pessoas que a vida tem significado, porque Deus não desistiu da sua criação, ao contrário, o Filho de Deus se tornou parte dela. Ao se tornar ser humano, Jesus morreu na cruz, ressuscitou para que nesta vida, neste mundo, nesta vida, neste mundo, desde já, experimentemos agora e para sempre a graça de Deus. E o Senhor faz isso nos dando o que o mundo não pode dar. É algo que você não compra num shopping nem pela internet. Único, exclusivamente, Ele nos dá aquilo que Ele tem, o Espírito Santo. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus que habitou em Jesus é derramado sobre a sua vida, e junto com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a saber, o amor, a paz, a alegria, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade. Pensa um pouquinho nessa lista. Através de Cristo, o Espírito Santo pode proporcionar a você, neste ano, aqui, agora, neste mundo, nesta vida, amor, paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade. Querido, a minha vida não pode ser um inferno se eu tenho essas coisas. Esse é o ano novo que Jesus quer te proporcionar. Você imagina você chegar no dia 31 de dezembro deste ano e olhar para trás, e talvez uma série de projetos que você hoje tem na sua mente não se concretizem, mas você olha para trás e diz assim: poxa, esse ano eu tive um ano de paz, eu tive um ano de mansidão, esse ano na minha casa reinou a alegria e a longanimidade. Eu acho que é algo que vale a pena investirmos nisso. Pense em quantas famílias, em quantas pessoas ao seu redor estão carecendo disso. Esse é o ano novo que o Senhor tem para a sua vida, querido. O texto também fala, eu quero chamar a sua atenção, para quem as boas novas devem ser anunciadas. O texto fala das boas novas aos quebrantados. A expressão quebrantados, a primeira vez que ela aparece no texto, literalmente significa os pobres. Foi assim que Jesus anunciou o texto lá em Lucas. Veja que a categoria pobre na Bíblia possui uma grande importância, um pouco diferente do que a gente pensa hoje. Para nós, quando a gente fala, poxa, fulano é pobre, você pensa apenas na questão material, na condição financeira da pessoa. Na época de Isaías, lá em Israel, havia de fato muita pobreza material, mas pobreza era uma realidade mais ampla.
Os profetas do Antigo Testamento vão falar disso. Governantes que desfrutam do luxo às custas de um povo que passa fome. Qualquer semelhança é mera coincidência. E entre esses governantes corruptos também estava a liderança religiosa de Israel, os profetas, sacerdotes. Então, no povo de Deus, Israel, os líderes espirituais se associavam aos líderes políticos para obter benefícios independentemente da vontade de Deus. Os templos e palácios tinham luxo e conforto, o povo passava fome. Profetas como Isaías, Amós e Miqueias vão usar palavras duras. Vou citar aqui rapidamente, só a título de ilustração, algumas palavras do profeta Amós, para você ver a atualidade. Amós diz assim: vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre, pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pois sei quantas são suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem um justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala, pois é tempo de desgraça. Assim declara o Senhor dos exércitos: eu detesto, Deus falando, eu detesto o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios. Tudo isso, então, queridos, você pode depois conferir na sua Bíblia, no profeta Amós, mas tudo isso levou os profetas bíblicos a perceber e encontrar a piedade, a verdadeira espiritualidade, não nos templos e palácios, mas nas vilas, nos campos, entre os pobres. O temor de Deus, a esperança do Senhor, estavam em famílias como a de José e Maria. Como a de José e Maria. Só para você ter ideia, né, a gente acabou de passar aí a temporada do Natal, da condição financeira de José e Maria, quando eles vão levar Jesus para consagrar no templo. Havia um sacrifício que a mãe deveria oferecer 40 dias após o parto, e o sacrifício prescrito era de um cordeiro. As famílias mais pobres, que não tinham condição de comprar um cordeiro, ou não tinham cordeiro nas suas casas, apresentavam apenas 2 passarinhos. Maria e José não tiveram dinheiro para levar um cordeiro. Entre os pobres havia aquele que era desprezado pela sociedade, injustiçado, mas gente que colocava a sua esperança em Deus, gente que fazia de Deus a sua justiça, gente que rejeitava toda a promiscuidade e corrupção que o mundo celebrava. Por isso, pobre pode ser traduzido por quebrantado, porque diz respeito à pessoa que, independentemente da condição financeira, se coloca na dependência de Deus. São pessoas que fazem do Senhor o seu único tesouro, aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo dinheiro, pelo poder, vão na direção daquilo que o inimigo oferece. Saiba você que Deus não te julga pelo dinheiro que você tem. Deus não consulta o nosso extrato bancário na hora de trazer salvação. Ninguém vai para o inferno ou para o céu por ter dinheiro ou não ter. No céu e no inferno há pobres e ricos, porque a nossa confiança, a nossa salvação passa unicamente pela salvação em Jesus. Mas veja como essa questão é crítica, porque quando o diabo foi tentar Jesus, ofereceu a Jesus riquezas. Jesus, não é eu, nem você. Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado, o diabo estava lá? Não.
se prostrar e me adorar, te ofereço todos os reinos desse mundo. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro pode ser na sua vida bênção ou maldição, depende do lugar que ele ocupa na sua vida. Se ele vai estar na sua conta bancária, na sua carteira, na sua bolsa, ou se você vai guardar ele no seu coração. Onde você guarda o seu dinheiro? O ano da bondade de Deus é um tempo de boas notícias aos pobres. Por que isso? Essa frase, queridos, mostra que o tempo da graça de Deus é um tempo de esperança para aqueles que confiam em Deus, que colocam a sua dependência no Senhor. Não serão os sacerdotes, não serão os reis, não serão os governantes que nos trarão boas notícias. É isso que Isaías está dizendo. A minha esperança não vem do palácio, a minha esperança não vem dos grandes templos, a minha esperança vem daquele que foi ungido pelo Senhor. Ele pode trazer boas notícias na nossa vida, porque Ele pode tirar as cinzas de humilhação e angústia da minha vida e colocar em mim coroas, fazendo de mim sacerdócio real. Ele pode curar o meu espírito angustiado, Ele pode tirar da minha vida a tristeza e trazer consolo. Querido, por isso que quando lá no Novo Testamento João Batista manda perguntar a Jesus assim: Jesus, o Senhor é esse mesmo? É tu mesmo esse? Ou seria outro? Jesus responde para João Batista assim: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e boas novas são pregadas aos pobres. Por isso a primeira bem-aventurança de Jesus no Evangelho de Mateus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O ano da graça de Deus é um tempo de boas notícias, mas o texto continua e fala que é o tempo da cura aos quebrantados de coração, de libertação aos presos e oprimidos, consolo aos que estão tristes. Onde havia choro, luto, pranto, o Senhor traz consolo, alegria, louvor e celebração. Jesus é o nosso ano novo, porque Ele pode fazer tudo novo. O texto que fala muito ao meu coração, o texto de Apocalipse capítulo 21, onde o Senhor diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Aquele que tem o poder de fazer novas todas as coisas, Ele está aqui, neste mundo, nesta vida, na sua vida. Ele pode fazer novas todas as coisas. Fazer novo não é jogar o velho fora e colocar alguma coisa nova, como a gente pensa na nossa mente consumista. O novo do Senhor é o novo da renovação. O novo do Senhor é aquele que pega o velho é a nossa vida. O velho são as nossas manias, os nossos hábitos, os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos complexos, os nossos medos, a nossa história. O Senhor pega esse velho e faz novas todas as coisas. Há muita coisa nova que você pode adquirir nesse ano novo, muita coisa. Mas uma coisa ninguém pode te dar, só Jesus: uma vida nova, uma vida nova, um coração novo, uma alma nova. Você pode trocar de carro, de casa, de trabalho, de roupa, todos os seus móveis. Você pode ter todas as coisas que você tem fazer todas as coisas novas, mas o interior da sua alma
Só Jesus tem o poder de fazer novo. E Ele está aqui, neste mundo, nesta vida. O tempo da graça de Deus chegou, a luz chegou, em Cristo eu já posso me alegrar, já posso celebrar, louvar, queridos. O tempo da graça de Deus chegou para aqueles que estão vivendo uma realidade de pranto, sofrimento. É hora da gente dizer não, não ao que o mundo nos oferece, não à propaganda do inferno, e encher o coração com as boas notícias do Evangelho. O desafio do Senhor para a sua vida é você sair daqui hoje e dizer, e proclamar, e compartilhar: eu encontrei alegria, eu encontrei a paz, eu encontrei o consolo, eu sei do lugar onde a tristeza é trocada pelo consolo, onde a cura para a alma. Esse lugar é aos pés de Jesus. Para a gente terminar, a última frase do texto diz que neste ano o Senhor vai plantar carvalhos de justiça para a sua glória. Será que você é uma vida plantada pelo Senhor? Será que você é uma árvore plantada pelo Senhor? Será que você é um carvalho de justiça que está frutificando? Vimos aqui falar de frutificar, o fruto do Espírito. Queria orar com você nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos e a gente colocar a nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor traga para o seu coração nessa manhã a mudança que você precisa, necessita. Talvez seu coração tenha sido um coração angustiado por tantas más notícias. Talvez falte na sua vida o fruto do Espírito. Talvez a sua realidade é que mudou o calendário. 2018 virou 2019. O ano mudou, mas a vida continua igual. O coração continua igual. As angústias continuam iguais. O Senhor tem mudança para a sua vida. O Senhor tem um ano novo para a sua vida. Queria convidar você a se colocar em pé onde você estiver. E se você quiser vir aqui à frente para que a gente ore, como um ato assim de declaração de um desejo de mudança para a sua vida. Não uma mudança que eu posso fazer, não uma mudança mas para você dizer: eu encontrei, eu sei onde há o lugar onde há cura. Eu sei que existe um lugar onde a tristeza é trocada pelo consolo. Eu sei que existe um lugar onde vidas são transformadas. E esse que faz essa mudança está aqui agora. E Ele quer ministrar essa mudança na sua vida hoje. Feche seus olhos. Abra o seu coração para o Senhor. Reconheça-se diante do Senhor como aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que é carente da graça de Deus.
Diga para o Senhor: Senhor, eu dependo só do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da mudança que só o Senhor tem para a minha vida. Chega de dizer que a minha vida é um inferno. Que o fruto do Espírito reine na minha vida, que o fruto do Espírito reine na minha família, que o que caracterize os meus relacionamentos e o meu coração sejam o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Ministra, Senhor, os frutos do Espírito sobre nossas vidas. Faz dessa igreja, Senhor, um lugar de consolo, um lugar, ó Pai, onde vidas são transformadas. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque um dia o Senhor ungiu Jesus com o teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Pai, porque Ele ressuscitou dos mortos, porque Ele está vivo e Ele é o nosso Salvador. Te louvamos porque nele, Senhor, todas as coisas, ó Pai, se fazem novas. E agora declaramos diante do Senhor, ó Pai, que na nossa vida há muita coisa, Senhor, que necessita de renovação. Ó Pai, declaramos, ó Deus, que estamos, ó Pai, cansados, sobrecarregados, desanimados, frustrados. E nessa hora, Senhor, que o óleo de alegria, Senhor, seja derramado sobre nós, que vestes de louvor sejam colocadas em nossas vidas, que corações, ó Deus, sejam curados, que almas sejam limpas, e que vidas, ó Pai, se prostrem aos pés de Jesus e confessem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que saiamos daqui, Senhor, tendo Jesus como nosso único tesouro, para a glória do teu nome, ó Deus. Que aqueles, ó Pai, que sinceramente falaram com o Senhor nessa manhã, possam receber do Senhor a graça, a bênção, a transformação. Faz isso, Senhor, para a manifestação da tua glória, em nome do teu Filho Jesus, no poder do Espírito de Deus. Amém. Amém.